Olha, 7h20. Esse relógio, todas as vezes que eu olho por ele muda. Ele me sacaneia. Quem veio tomar o nosso café da manhã? O nosso digníssimo secretário de Educação do Estado, Hélio Daer. Bom dia, Hélio. Bom dia, B. De novo aqui contigo para falar um pouquinho mais de educação. Aqui sempre é bem-vindo falar de educação. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Careca como sempre. Que a luz aqui quebrando o vídeo tão claro que fica. Competimos. Ele tem essa mania de ficar bulindo, fazendo bullying com a gente. Tem nada. Depois, quando a gente fala que ele está de tanga, ele fica bravo. Mas tá aparecendo ali já. Como é que está a Secretaria de Educação do Estado? Tá tudo bem, graças a Deus. Agora indo já planejando 24, né, B? A educação, ela sempre trabalha com antecedência. Então, mês de setembro já é o mês de planejamento de 2024 para nós. Planejar o final de ano corrido com Enem, com Saeb, que é a Prova Brasil, preparando a rede, e nessa luta que é de não deixar o jovem desistir de estudar, que é a bandeira nossa forte nesse semestre. Você viu que coisa que aconteceu lá no estado de São Paulo, que fizeram os livros didáticos todos errados, falando que a Dom Pedro, que promulgou a Lei Áurea, que São Paulo tem praia. Será que o cara pensou que o mar subiu a serra? Nessa altura já estava todo mundo morto. Que absurdo. Santo São Vicente, tudo isso. Por que acontece isso, professor? Então, o São Paulo optou pela produção própria de material didático, né? E acontece essas coisas. A produção de material didático ela é complexa. Eu já coordenei o PNLD Nacional, fiz parte da comissão. A produção editorial ela é uma ação bastante complexa. É por isso que o PNLD é um programa tão respeitado no mundo inteiro, né? E aí houve essa opção lá. Tentar montar material didático com certa celeridade, B, você corre risco, né? Então falta ali um crivo maior, faz o primeiro material, precisa fazer um filtro. Então quando você tenta dar uma celeridade ali ao processo, às vezes não fizeram aquela segunda olhada, né? De repente a pessoa que tem o paulistano que tem o sonho de ter praia na capital executou o sonho no papel. Igual nós aqui. Igual nós aqui. Né? Campo Grande é uma maravilha, só falta praia. Professor Hélio, sabe que dizia eu acho que o Machado de Assis que disse isso, que o erro gráfico é como o saci. Poucos estão preparados para enxergá-lo. O senhor concorda com isso? Concordo. Eu costumo dizer que quando você escreve, para qualquer publicação, você precisa ter um crivo externo, uma produção, uma leitura crítica do que você produz, sabe? Então você tem que ter eu concordo plenamente. É o que aconteceu com São Paulo, né? Você não deveria ter tido ali Ficou feio, né? Ficou parecendo que o governador de lá é uma vaquinha de presépio. Eu acho que assim, eu entendo, B, a intenção. Eu acho que ninguém é mal intencionado. Mas há uma necessidade, porque é um material que vai para uma criança. Sim. Para um adolescente que está aprendendo. Isso é sagrado na educação. Então você entrega material de qualidade. Isso necessita uma visão dobrada, sabe? Você tem que olhar com muito cuidado, porque é uma informação que a criança vai guardar para ela, né? Então, talvez ali nessa celeridade de entregar logo o material, passou, né, meio batido esse segundo olhar. Ficou feio. Ficou feio, Marcelo? Ficou. Eu acho que tem uma coisa só que eu vou discordar do Hélio. A controvérsia sobre o dolo. Alguns fazem uma ação por dolo, sabe, B? Mas você acha que alguém sacaneou mesmo? Não, ali nesse caso não, mas eu já vi outros casos de dolo para prejudicar, já vi. Para sujar, né? Para manchar a ação, já vi. Mas, Hélio, primeiro, bom dia, um prazer vê-lo aqui. Eu trabalhei com o Hélio na época da nossa grande amiga, a professora Maria Cecília, que se estiver nos ouvindo, um abraço para a professora Maria Cecília. Eu a conheço pouco, né? Pouco!
tanto que casei com a filha dela. Tem que acordar o Salomão de vez em quando ele vai dormir. Mas, Hélio, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos uma evasão e um abandono escolar considerável. Isso não é Mato Grosso do Sul, em nível Brasil, né? Eu acho que os números são muito altos. O que nós podemos fazer para esses alunos não desistirem desse abandono e a gente... Outro comentário, o B fala para mim, Marcelo, faz uma pergunta objetiva, mas eu quero falar do editorial dele. Quando o B estava falando do editorial, eu me remeti à minha escola. Lá atrás, quando eu estava na escola. E a gente tinha esse respeito, né? Eu, por exemplo, estudava na escola católica. Tinha que rezar o Pai Nosso, Ave Maria... E Salve Rainha. Salve Rainha. Antes de entrar na sala, tinha que entregar a caderneta. Só a professora ficava na porta recebendo a caderneta. Rapaz, se você fizesse uma malcriação para a professora, você ia para fora da sala de aula, chamava o seu pai, acabava tudo. Mudou, né, B? Perguntar pro Hélio, né? E o que fazer? Bom, vamos lá. Vocês sabem que hoje, quando me perguntam, B, assim, qual que é o grande desafio da educação? Porque são muitos, né, B? E eu estava conversando com o Marcelo sobre isso. Eu vejo a evasão e o abandono como o maior desafio da educação, e não é só pública, tá? Educação privada, inclusive. Não está faltando alguma coisa para prender o aluno? Para a juventude hoje, B, e aí eu falo para a juventude que está numa condição mais desfavorável, o emprego, o subemprego, ele é o primeiro concorrente desse jovem, né? Você imagina um jovem de 15, 16 anos que, estando no ensino médio, surge uma oportunidade de emprego para ele. Você tem concorrido em casa. Então, a escola passa a ser uma concorrente de um processo de entrada imediata, uma lógica de que eu preciso entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível para garantir meu espaço, mesmo que esse espaço não seja um espaço adequado. Certo. Então, hoje, para nós, há um grande desafio, que é convencer o jovem de que a permanência na escola vai lhe garantir no futuro um futuro mais promissor, um futuro melhor. Então, a descrença na escola, por necessidade, não luxo, por necessidade, ela faz com que o jovem deixe a escola. E não são poucos os números, sabe, B? São números elevados. Nós temos escolas aí com 15%. Então, você tem um universo de 1.000 alunos, você tem 150 alunos que, por algum motivo, deixaram de estudar. Então, o desafio primeiro é entender por quê. Não dá para você tratar todos de maneira igual. Você tem jovem ali que teve que deixar a escola porque vai cuidar do irmão mais novo, porque a mãe conseguiu emprego. Você tem um jovem que conseguiu um primeiro emprego, um subemprego. Tem um jovem que deixou de frequentar a escola por conta, às vezes, de violência. Então, o Estado, a gente vem investindo pesado para fazer com que a escola seja, de fato, sempre a primeira opção. Então, é investir em infraestrutura, fazer com que a escola fique, além de bonita, agradável, segura. O jovem tem que se sentir seguro na escola, entender que onde ele está é um ambiente seguro. Uma escola que alimenta bem e, sobretudo, uma escola que ensina bem. Então, tem que ter professores bem remunerados, mas, além disso, com vontade de trabalhar. Então, percebe que é todo um global. Quando a gente inaugura uma escola, eu costumo dizer que eu não entrego um prédio, eu entrego dignidade. Então, o governador Eduardo Rio, quando ele chega, ele não te aponta para os jovens tudo que melhorou na escola. Ele até faz um comparativo, como era a escola antes, como é que é a escola agora, para valorizar, para ele ver que aquele ambiente é para ele. Então, vejo não um prédio, sabe? É autoestima. É a extensão da casa dele, né? Exatamente. Para muitos, o ambiente escolar é o outro ambiente de convívio da vida dele. É a casa e a escola. Mas como ele vai entender isso daí se ele precisa de ganhar a vida lá fora e ele precisa de ter um curso capaz de dar a ele a sobrevivência? Aí nós temos duas grandes linhas de atuação. Primeiro, 90% do estudante, Marcelo, que abandona o ensino médio, ele já reprovou no ensino fundamental. Isso é um dado importante. Então, veja, primeira coisa, eu tenho que combater a reprovação no ensino fundamental. Ali é um problema. Ele reprovou em algum momento da carreira acadêmica dele no ensino fundamental, ele perdeu 1 ou 2 anos, e isso faz com que lá na frente ele acabe deixando a escola. Por quê? Ele já está com quase 17, 18 anos no ensino médio. Certo.
O outro, que é um investimento pesado do Estado, é na educação profissional. A educação profissional no Brasil, e a gente vem lutando muito, ela tem que deixar de ser considerada uma segunda categoria de futuro. O mundo inteiro, a Alemanha, por exemplo, tem mais de 50% dos jovens que fazem educação profissional. O Brasil ainda há uma visão negativa sobre a educação profissional. Como se quem faz educação profissional não fosse ter um futuro tão brilhante quanto quem opta em tentar o Enem. Até porque uma pode dar sequência à outra, Marcelo. Eu posso fazer educação profissional e depois ter o meu espaço no ensino superior. Mas no Brasil, infelizmente, por décadas, a gente considerou o jovem da educação profissional como um jovem que se bastava com o ensino médio B. Você fez educação profissional, ensino médio, não precisa de mais nada. Então hoje a gente vem trabalhando... O problema é que quando ele faz educação profissional, ele entra no mercado, ele começa a pensar somente no dinheiro e ele não continua pro Enem, entendeu? Mas, professor, eu vejo o ensino hoje... Desculpa. Tamo junto, B, vamos lá. Eu vejo o ensino hoje muito atrasado com tudo que se faz. O aluno é obrigado a aprender geografia de como é a Europa, de como é o Japão, como é a Ásia. Para que isso? Quem vai me perguntar isso? A aritmética, que é a base da matemática, os professores não têm mais paciência de ensinar isso daí. Não, você quer aprender isso daí, vai no Google, dá um Google. O cara dá um Google, não entende, aí ele não sabe, na extensão da matemática, fazer as demais operações, fazer álgebra principalmente. Tem gente que não sabe a linguagem dos sinais da matemática. B, aí a gente está falando de um grande processo que vem acontecendo, não é só no Brasil, no mundo, que é a revisão de currículo, né? Sim. A gente vive numa era de tecnologia. Essa geração que está hoje nasceu na internet. A forma de interação que essa juventude tem com a informação é muito diferente da forma que nós interagíamos com a informação. Eu costumo dizer, por exemplo, que a gente era criança e adolescente e você não escolhia nada. Você não escolhia o que você ia assistir, você não escolhia a hora que você ia assistir. Essa juventude hoje, ela escolhe o que ela vai assistir, quando ela vai assistir, como ela vai assistir e onde ela vai assistir. Então a forma de interação com a juventude de hoje, ela tem que mudar. E os professores veem, é um desafio, porque você imagina você ter uma carreira docente e viver essa inversão durante a tua carreira. Porque para os novos professores, isso está muito mais inserido. Mas nós temos vários colegas que, como eu, esse ano eu completo 28 anos de docência, né, de carreira como professor. É muito diferente a forma da aula hoje do que eu dava na década de 90. Né? Então, para essa galera da minha geração de professores, é um grande desafio. Você parte da tua carreira, você trabalhar nessa forma mais tradicional de ensino, e de repente você começar a trabalhar com um jovem que muda a sua forma de interação com o professor, como vocês bem colocaram no começo, que aí não é mais aquela juventude subserviente, passa a ser uma juventude que te olha nos olhos, passa a ser uma juventude que te desafia, e você tem um professor que tem que aprender a lidar com essa situação nova, entendendo que a busca de informação hoje é concorrente, porque na nossa época você tinha um livro, o professor passava uma atividade para a gente ir correr na biblioteca municipal. Eu lembro que nós tínhamos aquela biblioteca municipal ali do lado da rodoviária velha lá, e era a época, tipo, sei lá, Descobrimento do Brasil, e todas as escolas passavam atividades de Descobrimento do Brasil, e tinha 4 Barça lá para pesquisar, saía na pancada lá para ver quem pegava a Barça para fazer pesquisa. Hoje, o jovem, você está falando a tua aula, o jovem está no celular olhando a tua... Tá checando. Exatamente. Então, a forma de construção disso e a definição do que passa a ser importante para esse jovem nesse novo mundo é desafiador para a educação. Então, a gente vem trabalhando muito, os próprios professores vêm pontuando isso de maneira eficiente e colocando isso. Se você olhar, é interessante você olhar para um planejamento do professor nosso hoje, o mesmo professor, eu tenho esse cuidado, e olhar o planejamento desse mesmo professor há 8 anos atrás, para aquele mesmo conteúdo. Então já há uma evolução, entendeu? Mas essa evolução é lenta. É lenta. A educação, ela tem uma característica, que é toda mudança na educação, ela costuma ser mais lenta. Isso a sala de aula até 5 anos atrás eu usava giz. Gente, giz a gente usava no século passado. Sim. Agora que a gente está chegando no nível das lousas serem brancas, você ter lousas de vidro ou lousa digital, o governador agora está lançando um programa de lousas digitais nas escolas.
Então a gente percebe? A gente usava mesmo, fazer aquela analogia da sala de aula, Marcelo, de 100 anos atrás. Então, assim, a educação ela vai evoluindo. Eu acredito muito na capacidade do nosso professor, sabe? De entender. Mas eu sei que é muito desafiador. Será que a gente não deveria, Marcelo, antes ver o que o aluno gosta para ele aprender? Porque, por exemplo, eu falando por mim, se eu fosse aluno hoje em dia, era educação física, tô fora. Tô fora. Tá ouvindo, Índio? Eu também tô fora. Tô fora. Entendeu? Pra que vai querer me ensinar uma coisa que eu posso pagar uma academia, vou lá, faço melhor que na escola? Tô fora. Geografia. Se tem... Não, geografia, eu não quero saber geografia. A hora que eu quiser, vou no Google. Então, as coisas básicas. A língua portuguesa, matemática, pouquinho de história, estamos conversando. O resto é Google na geografia. Eu sou professor de geografia, B. Vamos negociar essa fazer uma perguntinha para você nessa linha da tecnologia. Que a gente percebe também que a tecnologia ela é para o bem e para o mal, B. Bom, e eu vejo em alguns momentos, alguns professores, aqui eu quero fazer uma defesa deles, alguns professores reféns disso em sala de aula. Muito. Os professores ficam reféns, os professores que estão nos ouvindo sabem disso. Alunos que usam a tecnologia para intimidar professor, para agredir professor, para ofender, para interromper a aula, para expor o professor. Existe alguma ferramenta que a gente possa usar para proteger o docente? Porque às vezes acontece uma briga numa escola, ninguém aparta, fica filmando todo mundo. E apartar que é bom, ninguém aparta. Agora é moderno. Olha, Marcelo, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com o uso do dispositivo celular nas salas de aula. Ela virou realmente uma ferramenta contra o professor. Para mim, o professor é sagrado, né? Eu acho que é o dono da sala de aula, a dona da sala de aula. É o presidente da sala. Ali é que a coisa acontece. E ninguém melhor do que essa pessoa para saber o que está acontecendo na educação do Brasil. E você imagina você tentar lecionar e ter que ficar pensando e tomar cuidado com qualquer coisa que você fala, seja para um lado ou para o outro, B. A gente chegou num momento hoje, você tem um aluno que pensa mais para a direita e você fala um pouco mais para a esquerda, dá problema. Se você tem um aluno que pensa mais para a esquerda e você fala um pouco mais para a direita, dá problema. É óbvio que o radicalismo a gente tem que combater. Mas a gente chegou um momento em que professores meus pisam em ovos para dar aula. Então, para você que planeja uma aula, imagina, eu sou professor de geografia. E a vida toda como professor, eu falei... Desculpa aí. Vamos colocar aí geografia também, né, como prioridade, tá bem? Essa é uma conversa franca que a gente tem ao pé do rádio, porque quem está nos ouvindo lá do outro lado, ele vai avaliar. Então, assim, é complexo você ter que lecionar, tendo que pisar em ovos para falar. Ele fica refém. Fica refém. Sabe, assim, é difícil. Sabe como eu penso nisso, professor? Eu sou professor, vocês vão aprender o que eu colocar aqui. Quem não tiver de acordo, sai da aula, entendeu? E vai tomar 0, vai ter problema lá na frente, porque ele pode até discordar do professor, mas ali ele está tendo uma aula. Para ele, certo ou errado, tanto faz. E B, assim, você imagina que o professor é a autoridade da sala de aula. Isso precisa ser respeitado. Essa gestão nossa, se você olhar os nossos vídeos, que a gente vem falando, eu estou trazendo muita responsabilidade da família. A família tem que participar desse processo. Isso é bacana. A família faz parte da aprendizagem dessa gurizada. Então, não adianta nada a minha escola se matar para fazer a aprendizagem acontecer, se eu não tiver em casa uma família, que eu não estou falando que é família, e aí não importa a constituição dessa família, pode ser aquela avó que está ali cuidando, é de exigir o mínimo de respeito com a escola e com o professor. Eu falar, você respeita o professor, você escuta o seu professor, a sua professora. Mas parece que o caminho é o contrário, né? O aluno conta uma história para o pai vai lá afrontar o professor. Sim, isso então hoje, Marcelo, assim, e é uma coisa que me incomoda, porque me incomoda ver a minha professora, meu professor preocupado em o que vai falar.
Eu fui a Amsterdã, conheci a experiência holandesa, em que eles proibiram. A Holanda foi o primeiro país do mundo a proibir celular na escola. Agora, esse ano, em 2023, eles proibiram. E fui entender como é. E ouvi deles. Porque o celular entrou com tanta força na escola, com tanta rapidez na escola, que a gente ainda não conseguiu entender se isso é benéfico ou maléfico para a aprendizagem. Não estamos aprendendo ainda. A gente está aprendendo. Então é importante que alguns países tomem essa iniciativa para a gente entender. Eu, por exemplo, não tenho essa opinião formada, B, se deve também, se não deve, não tenho. Eu não posso te dizer hoje, falar não, até porque eu acho que o celular pode ser uma baita de uma ferramenta de pesquisa, a gente está falando isso agora. E B, a aprendizagem é pesquisa. Hoje o professor que quer trabalhar a aprendizagem tem que estimular a pesquisa. A gente aprende assim. Quantas vezes você está com uma dúvida, peraí que eu vou pesquisar, vou atender e vou aprender com isso. Então os professores vêm fazendo isso. Só que infelizmente acaba que esse dispositivo vira, às vezes, uma arma contra o nosso profissional da educação. E isso é a parte ruim do processo, sabe? Me mandaram ontem o caso da Marília Gabriela, que foi ser entrevistada em Portugal, e a entrevistadora falou, não, mas no Brasil vocês andam tudo pelado, vocês pulam carnaval pelados e bababá, bababá. Aí ela falou assim, nós fomos colonizados por vocês. Nossa. Quer dizer, se o erro existe no Brasil, foram vocês os nossos colonizadores. Parabéns, Gabriel. Foi em cima da... Bateu a bola de volta, hein? Bateu a bola de volta. De fazer a entrevistadora miar. E é cultura também. Quem fala o que quer, não é verdade? Ouve o que não exatamente. É isso aí. Professor, vamos falar da escola no estado. O que se pode esperar para o ano que vem? Então, ano que vem agora a gente deve ampliar o número de escolas de tempo integral. Devemos chegar aí a quase 60% da rede estadual oferecendo tempo integral. Então, um dos estados que tem o maior percentual de escolas de tempo integral no Brasil. Isso é um desafio para nós. Certo. Porque ampliar a carga horária do estudante envolve um nível de investimento pesadíssimo. A gente chegou a esse ano a 50%, a gente deve chegar ano que vem a 60%, bem próximo disso. Mas o dado mais interessante disso, B, é que a gente chega em 2024 com pelo menos uma escola estadual em cada município sul-mato-grossense oferecendo tempo integral. Legal. Isso para nós era uma meta que o governador tinha estabelecido até o término do primeiro mandato dele. E a gente falou, não, vamos cumprir essa meta nesse ano. Cumprir essa meta em 24. Em 24. Então a gente consegue universalizar a oferta, ou seja, chegar em todos os municípios com pelo menos 1, 2, 3 turmas de integral. Isso é importantíssimo. Sim. A gente está abrindo mais turmas de integral de ensino fundamental. Mudamos um pouco a lógica e passamos a oferecer ensino fundamental em tempo integral. Porque no Brasil fez invertido. O Brasil deveria ter começado o integral dos pequenos para chegar nos maiores. A política federal inverteu, começou do ensino médio. A gente entende que é importante, mas a gente também está investindo agora no fundamental integral. A ampliação da oferta de tempo de educação profissional, para nós isso é essencial. O Mato Grosso do Sul vem investindo pesado, grandes empresas estão vindo para cá, tem a rota bioceânica, então a educação ela não pode ficar de lado. Eu preciso preparar essa juventude para fazer um bom uso do investimento. Sim. Porque senão o investimento fica para quem vem de fora. Então nosso papel é fazer com que a juventude sul-mato-grossense tire proveito dos grandes investimentos que o Estado vai receber. Então essa é outra grande missão. A gente deve fazer um grande seminário agora em outubro sobre educação profissional em parceria com o Sistema S. Estamos inclusive ampliando a parceria com o Sistema S para oferecer com mais qualidade a oferta da educação profissional. Então vai ser uma rede estadual muito tecnológica, com ampliação de kits de robótica, com laboratórios, com lousas digitais nas nossas escolas e internet de qualidade. O governador anunciou que a fibra ótica até final de 24 deve chegar em todas as nossas escolas. E uma novidade é o lançamento da nossa rede de escolas integradas com gás natural, sustentabilidade. A gente deve chegar a 49 escolas já no primeiro lote e deve assinar a primeira agora com escolas ligadas com gás natural, que aí vem a questão da economicidade e da sustentabilidade. Então também um viés de uma rede mais sustentável. Então a ideia é essa, sabe? Entregar uma rede muito produtiva na aprendizagem, mas também de futuro, com tecnologia e sustentabilidade. Bom, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa. Foi uma oportunidade, porque nós também, pais, avós, nós temos essa preocupação. Nós queremos que os nossos filhos, netos, né,
tenho essa escola que vocês estão construindo, né, na Secretaria de Educação. Eu quero até mandar um abraço para o Édio, que está nos ouvindo, né? Muito obrigado. Ele cuida, viu, B? Chegou lá e falou bem. Ele faz uma avaliação. Ele é meu avaliador de entrevista. Mas a gente quer tudo isso. Mas eu quero sempre lembrar de que a educação começa, como o senhor disse aí, começa em casa. Em casa. Se você não educar seu filho em casa, na rua ele vai tomar pau de todo mundo, inclusive da polícia, porque ele vai querer brigar com a polícia, achando que pode brigar com todo mundo e vai acabar apanhando no meio da rua. Não é? Então, talvez o grande estudo é se voltar para dentro da residência. Eu vou te dar uma informação, B. Pois não. Todo país cuja a educação evoluiu tem um fator que foi essencial, que é a participação da família. Nenhum país do mundo onde a educação chegou a patamares elevados, chegou lá sem que a família assumisse a sua responsabilidade. Então o Brasil não vai fugir dessa realidade. Então a tua fala é importante ser reforçada. A família precisa, é responsável e tem que estar junto. Eu digo mais, eu acho que o B falou uma coisa muito importante. O papel do professor é ensinar, não é educar. O papel de educar é do pai, da mãe, da avó, do vô, das famílias. Esse é o papel da família. O professor tem que ensinar, dar conteúdo, conhecimento. Verdade. Bem, deixa eu agradecer também o Hélio, mandar um abraço pro Édio, grande amigo Édio, que está nos ouvindo, um beijo no coração. Mande um abraço ao governador, parabéns ao governador Eduardo Rido, a você, Hélio, que tem feito um trabalho excelente na Secretaria de Estado de Educação, junto com o Édio. Só nos dá orgulho. A gente quer essa escola cada vez mais pujante, né, B? Estamos conseguindo, porque lá fora a gente ouve referências boníssimas a respeito do ensino aqui no estado, e graças a todos os gestores do passado e a sua gestão. Com certeza, toda a nossa equipe que todo dia acorda cedo para receber essa gurizada lá na ponta, lá de Sonora, lá de Mundo Novo. Todo dia tem alguém da rede estadual recebendo essas crianças. E estão ouvindo a gente aqui, porque a maior audiência do estado está aqui. Então, se dá certo. A equipe da NUPAI está mandando um abraço, que estão na audiência. NUPAI, a nossa equipe que dá formação de primeiros socorros nas escolas. Um abraço para eles. Primeiro estado do Brasil tem uma equipe só para isso. Isso é fantástico. Parabéns mesmo, porque a gente tem visto. Outro dia eu comentei aqui negócio de pessoa engasga e tem cara que quer meter o dedo na garganta para desengasgar. Tem manobras moderníssimas hoje em dia que faz esse trabalho, né? Que sempre, isso deveria ter um curso de primeiro socorro para todo mundo. É o que a gente tem uma grande parceria, Coronel Frederico, comandante do Corpo de Bombeiros, também um abraço para ele, o grande parceiro da educação nesse Pedroso, Capitão Pedroso, que coordena no PAI. Isso, o Pedroso, nosso querido. Já teve aqui. Já teve, sim, com certeza. Professor, muito obrigado. Obrigado, B. Um bom feriado aí pela frente, né, que vamos ter aí. Vamos. Obrigado pelo seu trabalho e pela sua vinda ao nosso programa. Obrigado, B, sempre à disposição de vocês. Legal.